Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade agora ao nosso tema, ayahuasca e maconha como ferramenta espiritual. Será que pode? Então, esse, como sendo o segundo vídeo, eu vou falar sobre a maconha. Foi descoberto ainda essa semana que a maconha já era utilizada na Ásia pelos chineses há cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Os arqueólogos descobriram que resíduos também da erva colocados em potes, e provavelmente queimados com pedregulho quente. Então, isso prova que a maconha já era utilizada pelo seu poder psicotrópico. Não se sabe ao certo qual era a utilização, para quais fins ela era utilizada, na verdade. Alguns sugerem que pode ser em rituais fúnebres, mas e outros já dizem que pode ser questões recreativas, quer dizer, não tem como saber porque não existe um relato. Então, diferentemente da ayahuasca, que se sabe que era utilizada pelos povos indígenas para questões de adivinhação, então era para questões espirituais mesmo, a maconha ainda não se tem conhecimento. Então, a especulação que fosse em rituais fúnebres e a especulação que não fosse, que fosse apenas por diversão. Aí não tem como saber, Eu não vou entrar aqui em detalhes para falar dos efeitos que a maconha tem no organismo, no cérebro, porque eu não falei também dos efeitos da ayahuasca. E com certeza a ayahuasca também tem alguns efeitos, inclusive efeitos colaterais. Então eu não vou falar nesse caso também da maconha, porque também é sabido e também é muito fácil de se conhecer, só pesquisando rapidamente na internet. Mas no contexto espiritual, então a maconha utilizada como ferramenta espiritual é algo que eu também tenho visto muito ultimamente na internet, em vídeos espiritualistas. Então, pessoas que utilizam a maconha para esses fins. Essa pessoa que utiliza a maconha para esse fim, ela não conheceu a maconha para este propósito. Ela conheceu a maconha muito provavelmente num outro contexto, num contexto de divertimento, de diversão. Muitos vão conhecer durante a noite, na balada, através dos amigos, alguns na escola, infelizmente, outros no local de trabalho, outros, infelizmente, também por conta de assuntos pessoais, porque estão deprimidos, estão com problemas. Então, assim como muitos utilizam a saída pelas bebidas e qualquer tipo de droga, eles vão conhecer a maconha. Então, ninguém pode dizer aqui que a pessoa utiliza maconha e não se vicia. Naturalmente, a pessoa se vicia em maconha. Então, tanto nesse contexto, também falando sobre a ayahuasca, a pessoa que utiliza a ayahuasca para esse meio, para esse fim de autoconhecimento, ela não deve utilizar isso como uma ferramenta contínua. Mesmo eu falando que ela é uma ferramenta, eu nunca utilizei nenhuma das duas, nem ayahuasca, nem maconha. E agora, eu vi, já vi relatos de muitas pessoas dizendo que a ayahuasca dá um contexto muito bom, que a pessoa tem visões muito boas. Eu deixei inclusive o livro que eu falei e tudo mais. Então, mesmo assim, ela não pode ser utilizada de uma forma como uma muleta, como uma ferramenta contínua. Ela pode ser utilizada num momento para o seu autoconhecimento, para alguma dúvida que ela tenha, para coisas que ela queira. E, de preferência, encerrar por aí,
É claro que os rituais de pessoas que frequentam núcleos religiosos que utilizam a ayahuasca, eles têm rituais muito mais contínuos. Então eu estou me referindo aqui a uma pessoa comum, a uma pessoa que tem, que quer saber como que funciona. Né? Eu não estou me referindo às pessoas que frequentam núcleos desse tipo. Então estou falando assim, para mim, para você, para quem está assistindo aqui, que nunca utilizou. Não pretendo utilizar não, tá? Mas estou me referindo a pessoas assim. Então não pode, mesmo a ayahuasca sendo algo usado dentro de um contexto sério, algo que realmente surte efeito, por conta da espiritualização que está envolta em tudo isso, não deve ser utilizada de uma forma também nem banal, nem corriqueira. Agora a maconha, vamos ver. Tudo que envolve maconha é tudo que está envolto numa vibração mais baixa, né? Então a pessoa conheceu, como eu disse, a pessoa conheceu maconha certamente numa balada, numa festa, num momento de descontração, de diversão, na escola, no seu trabalho, enfim, no momento de depressão, que foi procurar alguém que se utilizava e começou a utilizar. Então essa pessoa, todos esses momentos não estão envoltos em nenhuma circunstância de vibração elevada, né? Não está. Então essa pessoa, ela, tudo bem, ela utiliza, ela pode dizer, eu utilizo, mas eu tenho controle sobre isso, eu não sou assim, uma pessoa que perdeu as estribeiras, tal, e tudo mais, tá ok. Só que é onde ela adquire essa erva. Né? A própria aquisição da maconha, ela está envolvida num contexto criminal. Então vamos lutar pela liberação da maconha? Não acho que seja o caminho, tá? Não acho que seja o caminho, porque, diferentemente da ayahuasca, eu vou falar novamente, não tem nenhum contexto religioso ali, né? Como a ayahuasca. Então, a liberação seria para puro divertimento, pura e simplesmente. Não tem como comparar uma coisa com a outra. Então, a aquisição da maconha já vem de um contexto de criminalidade, que seria o traficante que vende para alguém. A utilização dela tem que ser feita escondido. Hoje em dia a gente passa e vê gente fumando na rua, mas não pode. Mas assim, então toda a utilização dela está envolvido em termos de dependência, em termos de vício, em termos de criminalidade, de tráfico. Então todo o contexto vibracional da maconha gera em torno disso, né? De uma vibração baixa, de uma vibração negativa. Por mais que aquela pessoa seja uma pessoa que estude, quando eu falo estude, eu estou me referindo às questões religiosas, às questões de espiritualidade. Então, estude espiritualidade, busque seu autoconhecimento, esteja inserido num contexto de espiritualização. Quando ela utiliza a maconha, ela está baixando a vibração dela. Está baixando a vibração porque a maconha em si está envolta numa vibração negativa, numa vibração baixa. Então, assim como eu falei, eu fiz aquele vídeo falando dos obsessores na questão da sexualidade, existe também os obsessores na questão das drogas. Então, vocês podem me perguntar, mas se os obsessores que estão procurando drogas, né, os vampiros, eles estão procurando a essência da droga para receberem os fluidos, eles não podem também ir na ayahuasca, quem está utilizando a ayahuasca? Pois aí é que entra a questão. Por isso que eu falei, fui bem clara nisso. Quando você está inserido num núcleo que zela por todo o contexto espiritual daquilo, você tem toda aquela proteção espiritual, toda aquela energia vibratória limpa, pura, clara, né? De quem está ali realmente buscando o autoconhecimento, de quem está ali realmente buscando uma verdade, uma mensagem. A maconha não.
ela não tem isso, né? Então, você, eu, outra pessoa que estamos dentro da nossa própria casa, se acender um cigarro de maconha para entrar numa alteração de consciência, para de repente ter mensagem, você pode até ter, mas você vai confiar na mensagem que chegou ali, porque o que está ali à sua volta? Qual é o contexto vibracional que está ali à sua volta, né? Dentro daquilo, sendo que não tem nenhuma proteção, o seu mentor, o seu anjo da guarda, queira como chamar da forma como for, ele não tem como criar uma barreira energética se você está abrindo uma porta de algo que tem uma vibração diferente, que tem uma vibração mais baixa. Então, certamente, você está abrindo espaço, né? É como a gente sempre fala, o obsessor ele só chega quando você abre a porta para ele. Então, dentro da casa espírita, pode ter obsessor ali, dependendo do que tiver, de como tiver equilibrada aquela casa, né? Assim é na nossa própria casa, ali, assim é na nossa própria vida. Então, cada pessoa que tem a influência de um obsessor, de um vampiro energético, porque ela abriu a porta para isso. Então, se ela está utilizando de algo num contexto vibracional baixo, como é o caso da maconha, ela abriu a porta, não vai ter como. Ela pode ter, você pode ter ali, você pode ler relatos, não, porque eu tive tal visão, porque é assim que essa. Mas quem garante para você que aquilo é realmente o que se diz, o que disse ser, né? Então, nesse contexto energético, vibracional, não tem comparação maconha com ayahuasca. A ayahuasca, quando utilizada de forma correta, em núcleo correto, não só pensando na saúde, principalmente também na saúde, mas também vibracional. Ela é muito bem contextualizada. Agora, a maconha não vai ter jeito de contextualizar a maconha de uma forma energética elevada, de uma vibração elevada, num contexto de autoconhecimento ou mensagens realmente sérias, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então, respondendo aqui o questionamento do início do vídeo, não. A maconha não é uma ferramenta espiritual. Não deve ser utilizada como ferramenta espiritual. Sei que eu vou afrontar muita gente aqui, muita gente vai achar que, né, estou por fora, mas esta é a minha opinião e é a opinião até de pessoas que já utilizaram e que entendem do assunto, né? Então, não sou só eu que estou falando, tá? Mas é a conclusão que eu cheguei através de todo o entendimento, que nem é tão difícil assim, né? Mas é a conclusão que eu cheguei através do entendimento vibracional, de um entendimento energético. Então, olhando pelo lado energético e vibracional, a maconha não pode ser usada como ferramenta espiritual, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Já sabem, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixe o seu curtir. Se não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo.